Olá, meus amores. Vamos para o capítulo 3 do livro amarelinho da GAPS, Sistema Imunológico. As pessoas com síndrome de GAPS, isto é, aquelas que têm o intestino gotejante, têm um sistema imunológico comprometido. Quando é testado o seu sistema imunológico, as deficiências em várias imunoglobulinas são encontradas, enquanto outras imunoglobulinas podem estar proporcionalmente aumentadas. Nas pessoas GAPS, é comum essas deficiências em complemento, em tê-las em várias células, em enzimas e em outros componentes do sistema imune. Afigura-se que a totalidade do sistema imune em crianças e adultos GAPS está desequilibrada. Mas o mais assustador que acontece é que o sistema imunitário começa a produzir anticorpos de ataque aos próprios tecidos do corpo, incluindo o cérebro e o restante do sistema nervoso. É um sistema imunológico profundamente chateado e fora de controle, que faz limpeza em seu próprio corpo. Por que isso acontece? Isso tem alguma coisa a ver com o estado do sistema digestivo desses pacientes? Não há dúvida que sim. A superfície epitelial do sistema digestivo, habitado por um grande número de bactérias, pode realmente ser descrita como a base do sistema imunológico, tanto sistêmico quanto na mucosa. Um bebê nasce com um sistema imunológico imaturo. A população do trato digestivo do bebê com a flora bacteriana saudável desempenha um papel crucial no amadurecimento apropriado do seu sistema imunológico. Se a constituição da flora intestinal equilibrada não ocorre em torno dos primeiros 20 dias de vida, o bebê é deixado imunocomprometido. As bactérias benéficas que se instalam no epitélio da parede do intestino desempenham um importante papel imunomodulador de várias maneiras. Vejamos alguns deles em detalhes agora. As bactérias essenciais, ou do bem, de nosso sistema digestivo envolvem um membro muito importante do sistema imunológico, o tecido linfóide da parede do intestino, e participa da produção de um grande número de miócitos e imunoglobulinas. Por exemplo, na parede celular de bifidobactéria, que são as bactérias do bem que são um tipo, de bactéria do bem que preenchem grande parte do colo humano, tem uma substância chamada de muramildipeptídeos, que ativa a síntese de um dos grupos mais importantes de células do sistema imunológico, os linfócitos. Como resultado, uma parede intestinal saudável é literalmente infiltrada, repleta de linfócitos, prontos para proteger o corpo de qualquer invasor. A investigação científica mostra que em pessoas com flora intestinal alterada, que são as pessoas que têm desbiose, há muito menos linfócitos na parede do intestino, o que deixa o intestino totalmente desprotegido. Há empresas comerciais que tentam fazer mentos flexíveis de muramil-pipeptídeo para ajudar o sistema imunológico. Mas a doutora Natasha Campbell acredita que é melhor restaurar uma colônia saudável de bactéria no intestino do que suplementar os produtos delas, Porque as próprias bactérias, bifidobactéria no intestino, irão produzir o muramil de peptídeo naturalmente, bem como muitas outras substâncias úteis que essas bactérias normalmente produzem. Então, é muito melhor repovoar com a bifidobactéria, que vai produzir essa substância importante e várias outras, do que ficar só suplementando um produto final que elas produzem. Um deles, Isso não é ir diretamente na causa, apesar que ajuda de alguma maneira, por um tempo. Os linfócitos da parede do intestino produzem imunoglobulinas. A mais importante secretada no intestino é a hemoglobulina A, a IgA. A IgA é uma substância que é produzida pelos linfócitos em todas as membranas mucosas do corpo e é excretada em fluidos corporais. Ela é encontrada nas vias respiratórias, no nariz, garganta, também na bexiga, uretra, vagina, saliva, lágrimas, suor, colostro, leite materno e, claro, nas mucosas do intestino e nas suas secreções. Sua função é proteger as membranas mucosas, destruindo e inativando bactérias, vírus, fungos e parasitas. É uma das maneiras do sistema imunológico lidar com os invasores indesejados que vêm com os alimentos e as bebidas para o nosso sistema gastrointestinal. A ciência microbiológica tem estabelecido que quando a flora intestinal saudável é comprometida em humanos e em animais de laboratório, o número de células produtoras de IgA cai dramaticamente e sua capacidade de produzir essa imunoglobulina importante é severamente reduzida. Isto é claro. Fica diminuído grandemente a capacidade do intestino de se proteger. Além disso, muito pouco tempo depois de ser excretado, a imunoglobulina A se degrada naturalmente. Além de estimular a sua produção, as bactérias benéficas retardam a sua degradação através de um processo muito complexo, permitindo que a IgA por mais tempo faça o seu trabalho. A IgA é geralmente deficiente em crianças e adultos GAPS, devido às anormalidades da flora intestinal,
Como resultado, a sua parede intestinal tem pouca capacidade de se defender de fungos, vírus, de vacinas ou do ambiente de bactérias e parasitas. Os linfócitos não são as únicas células do sistema imunológico que devem estar presentes em abundância na parede digestiva. Quando há uma deficiência de bactérias benéficas no intestino, outros grupos de células do sistema imunológico, chamadas neutrófilos e macrófagos, não poderão fazer o seu trabalho adequadamente. Estas são as células que reúnem em tecidos infectados e inflamados, limpando-os. Literalmente, elas engolem vírus, toxinas e detritos bacterianos e celulares e os destroem. Aproximadamente 126 milhões de neutrófilos por dia deixam o sangue e passam através da parede do trato gastrointestinal. Em pessoas com flora intestinal anormal, essas células reduzem a sua capacidade para lidar com os antígenos. Em outras palavras, elas não podem destruir os invasores e suas toxinas de forma eficiente, mesmo quando a sua fagocitose, que é a capacidade de engolir, parece normal. A ciência ainda não sabe como isso acontece. O que se sabe é que isso permite que vírus, bactérias e outros invasores sobrevivam e permaneçam dentro de neutrófilos e macrófagos, as mesmas células que deveriam destruí-los. Então, quando as pessoas estão com a flora intestinal anormal, a ciência verificou que esses neutrófilos e macrófagos continuam a fagocitar esses vírus, bactérias e diversas toxinas, porém eles não conseguem destruí-los. Eles fagocitam, engolem, mas não destroem. Então, eles permanecem vivos ali, dentro dessas células fagocitadoras. Provavelmente, depois de um certo período, elas conseguirão sair de dentro, né, e voltar à ativa. Porque a ciência ainda não descobriu por que a capacidade de fagocitação continua, mas a de destruição não continua em pessoas que têm desbiose. Então, além de garantir a função adequada de linfócitos, IgA e fagócitos, a flora intestinal saudável tem um papel muito importante na produção de interferons também, de citocinas e muitos outros reguladores ativos da resposta imune, particularmente no combate a infecções virais. Milhões de crianças e adultos em todo o mundo estão expostas aos vírus ou do meio ambiente. Se essas pessoas têm bom funcionamento da flora intestinal, esses vírus não lhes farão mal, porque seus corpos estarão bem equipados para lidar com eles. As pessoas GAPs, devido às suas anormalidades na flora intestinal, têm os vírus ou do meio ambiente com uma boa chance de sobreviver e persistir. Um bom exemplo é o vírus do sarampo encontrado na parede do intestino e no fluido espinhal de crianças autistas. É bastante razoável suspeitar que esse vírus vem da MMR. Outra forma fascinante em que as bactérias do bem do intestino trabalham com o sistema imunológico é um assim chamado fenômeno imitador, ou mimetização. As bactérias da superfície do epitélio intestinal e as células desses antígenos do epitélio trabalham como as crianças, trocando seus chapéus quando se joga esconde-esconde para enganar o buscador. Essa troca de antígenos melhora a eficiência de um grande número de diferentes respostas imunológicas, particularmente na imunidade local. Infelizmente, em pessoas GAPs, essa troca pode trabalhar contra elas. Muitos micróbios patogênicos podem jogar este joguinho também. Há um debate na literatura científica sobre o vírus do sarampo, usando esse fenômeno de mimetização para enganar o sistema imunológico e atacar seus próprios tecidos. E aí acontece a doença autoimune, né, gente? A influência da flora intestinal sobre o sistema imunológico vai muito além do próprio intestino. A pesquisa mostra que quando a flora intestinal está danificada, não só os níveis de IgA, linfócitos, macrófagos, interferons, citocinas e etc. estão em queda no sistema digestivo, mas todo o sistema imunológico do corpo se desequilibra. Este processo faz da pessoa uma imunocomprometida. Para entender tudo isso, vamos imaginar uma fortaleza medieval, com uma parede de pedras bem alta. Os soldados estão nas paredes, defendendo-as com armas, catapultas e outras armas apropriadas para o trabalho de combate. Dentro do forte, há civis que cultivam espécies, cozinham para os defensores e fazem todos os trabalhos civis, né? Eles têm espadas, panelas e outras ferramentas para fazer o seu trabalho de civil. E então, quando o inimigo vem, é trabalho dos soldados combater esse inimigo. Imagine então
que esses soldados falham e o inimigo começa a adentrar dentro do forte. Agora, os civis serão então confrontados com o trabalho dos soldados. Os civis não têm formação ou ferramentas apropriadas para lutar. Eles não são soldados, são civis, mas eles terão que usar tudo o que têm em mãos para poder combater esses invasores. Mesmo que suas ferramentas sejam de jardinagem, de cozinha, enfim, eles terão que dar um jeito. Essas ferramentas não são feitas para a luta. Então, mesmo que eles tentem, não vai ser tão eficaz na defesa do forte. Os soldados, com suas armas, é que deveriam ter feito esse papel. E então, tudo fica em desordem. O inimigo vai conseguir prosperar ali. Algo nesse sentido acontece no nosso corpo humano quando a flora intestinal fica comprometida. Existem dois grandes exércitos do sistema imunológico: o exército dos soldados e o exército dos civis. Vamos lá? A imunidade do TH1, que são os soldados nas paredes do forte, que são os combatentes, os guerreiros. Então, é o TH1. E tem a imunidade do TH2, que são os civis dentro do forte. TH1, soldado. Civil, TH2, certo? Os soldados nas paredes, eles fazem parte da imunidade TH1, que é auxiliar de células T do tipo 1, e eles promovem a chamada imunidade mediada por células, que se encontra em toda a parte do corpo que está em contato com o mundo exterior. O seu papel é de combater infecções nas mucosas, na pele e no interior das células. É a primeira e muito eficaz barreira para qualquer invasão interna no corpo. Imunoglobulina A é atribuída a este sistema, bem como de interleucina 2 e interleucina 12, gama-interferon e algumas outras substâncias. Como vimos, a flora intestinal saudável desempenha um papel extremamente importante em manter essa perda da imunidade ativa na parede intestinal. Quando a flora corporal está danificada, então essa parte da imunidade torna-se menos eficiente e começa a deixar os micro-organismos indesejados, os patógenos, entrarem. E também entram junto toxinas nesse corpo. O corpo responde ativando o segundo exército, o exército de civis do sistema imunológico, que são os civis dentro do forte, lembra da fortaleza? Que é a imunidade de TH2, as células do tipo 2, responsáveis pela imunidade humoral ou imunidade de líquidos no nosso corpo. Os principais jogadores nesse sistema de TH2 são as interleucinas 4, 5, 6 e 10, o interferon alfa e a IgE. A imunoglobulina E é o mestre de reações alérgicas no organismo. É muito ativa em pessoas com asma, eczema, febre e outras alergias. Em uma pessoa com flora intestinal anormal, este sistema TH2 torna-se hiperativo, o que predispõe a pessoa a reações do tipo alérgicas, autoimunológicas, inflamação crônica e muitos outros efeitos indesejados. Como civis em um forte, armados com as ferramentas erradas e não treinados para lutar, o sistema TH2 não vai defender o forte da melhor forma. Não é óbvio? É isso que acontece quando o sistema imune está sem os seus soldadinhos na parede intestinal, sobra tudo para o sistema imune que está com as células de defesa dentro do intestino. Elas não são apropriadas para lutar contra esses patógenos. Então a inflamação crônica começa. Precisamos tanto da imunidade TH1, que são os soldados na parede do intestino, quanto da imunidade TH2, que fica principalmente dentro desse intestino. Mas eles têm que estar no equilíbrio certo. O desequilíbrio entre TH1 e TH2 com hipoatividade em TH1 e TH2 hiperativa é uma imagem comum em infecções crônicas virais. Então, quando a pessoa está com infecções crônicas como candidíase, asma, eczema, autismo e a maioria das outras condições GAPS, elas vão ter uma hiperatividade dos civis, do TH2, e uma hipoatividade dos soldados, que são os TH1. Por quê? Porque todas essas condições, embora pareçam muito diferentes, têm uma grande coisa em comum: uma disbiose intestinal, que é a flora anormal, e a permeabilidade intestinal, que são os principais agentes de equilíbrio entre imunidades TH1 e TH2. Para continuar com a analogia da fortaleza medieval, vamos continuar aqui. É a flora intestinal que mantém os soldados nas paredes em grande número. São as bactérias que governam, dizendo: é você que tem que ficar ali, é você que é acolá, e assim, viu? Quando a flora intestinal
que mantém os soldados nas paredes em grande número, alertas, bem treinados e sempre prontos para lutar e todo mundo desempenhando o papel que deve ser feito, tudo funciona com maestria. Quando a flora intestinal não está funcionando bem, então os soldados tornam-se relaxados e preguiçosos, e alguns deles vão para dentro do forte tentar ajudar os civis com seus trabalhos. Mas nada funciona quando você fica no lugar que você não deveria estar. Por isso, o número de soldados nas paredes do intestino torna-se menor, fazendo com que a imunidade TH1 fique fraca e fora de equilíbrio, e a imunidade TH2 super reativa, super alérgica, reagindo a qualquer coisa. Então, o foco aqui, quem é que coloca todo mundo no lugar certo é a flora intestinal, certo? O foco tem que ser em colocar essa flora para ser saudável. Uma disbiose tem que se tornar uma eubiose. E para que também o TH1 não queira migrar para dentro do intestino, passando pelas paredes, essa parede intestinal tem que estar selada também. Então, é combater a disbiose e a permeabilidade intestinal. Esse raciocínio todo é para mostrar o fundamento da teoria da síndrome GAP. Então, em geral, é difícil superestimar o quão importante o estado da nossa flora intestinal está no funcionamento adequado do nosso sistema imunológico. Agora, pasmem, para tudo, gente. Para tudo. Estima-se que cerca de 80 a 85% da nossa imunidade está localizada aonde? Aonde? Na parede do intestino. Na parede do intestino. Entendeu? Quem coloca TH1 e TH2 no lugar certo são as bactérias dentro do intestino. E a imunidade, a maior parte dela, 80 a 85%, está na parede do intestino. A parede do intestino e a flora intestinal são, assim, é o que determina a saúde de todo o ser humano. Toda doença, praticamente, o foco vai ser cuidar da parede do intestino e das células intestinais, da flora bacteriana. Então, estima-se que cerca de 80 a 85% da nossa imunidade está localizada na parede do intestino. A parede do intestino, com a sua camada bacteriana, pode ser descrita como o lado direito do sistema imunológico. 80 a 85% está na parede do intestino. Gente, se a camada bacteriana está danificada, ou pior do que isso, anormal, então o sistema imunológico da pessoa está tentando funcionar com a sua mão direita amarrada nas suas costas, né? Como que vai funcionar uma coisa dessa? Como que isso funciona? Então, como se não bastasse uma situação dessa, além de desnutrição e do corpo fica intoxicado. Vamos ver aqui, ó. Porque no capítulo anterior abordamos em detalhes as diversas deficiências nutricionais que as pessoas com flora intestinal anormal desenvolvem, certo? E um sistema imunológico não pode funcionar sem alimentação constante, porque ele requer vitaminas, minerais, aminoácidos e gorduras para ser capaz de fazer o seu trabalho. Foi isso que vimos anteriormente. Nas pessoas GAPS, tem uma longa lista de deficiências nutricionais devido à digestão e absorção anormais. Assim, seu sistema imunológico não é apenas desequilibrado, mas também desnutrido, certo? Vimos isso no capítulo anterior. Mas como se tudo isso não fosse suficiente, um sistema imunológico em um corpo com uma flora bacteriana anormal também está exposto a uma série de substâncias extremamente tóxicas, muito tóxicas. Essa flora patogênica produz metabólitos terríveis, muito tóxicos ao nosso corpo, muitas das quais têm um efeito prejudicial direto sobre a nossa imunidade. Essas toxinas são neurotoxinas também. Elas vêm de todos os micro-organismos oportunistas que florescem no intestino e em outras partes do corpo de uma pessoa que tem essa síndrome GAPS, graças à ausência de controle da flora do bem. Então, por exemplo, os fungos, eles produzem as micotoxinas, os parasitas morfina, ureia, histamina, liberam metais pesados, e outras e tudo isso é neurotóxico, né? Então acontece uma desnutrição e uma intoxicação, que foi o que a gente viu no capítulo passado. E já que examinamos o que acontece com a parede digestiva quando a flora intestinal é anormal, a gente verificou que ela fica danificada. Então um fluxo constante de invasores e de alimento não digerido atravessam as barreiras epiteliais danificadas desse intestino. O sistema imunológico tenta lidar com tudo isso, mas como que o coitadinho vai conseguir se ele está desnutrido, deficiente, comprometido, desequilibrado e intoxicado, gente? Assim, deve ser uma surpresa para nós que o sistema imunológico das crianças e adultos GAPS está em um mau estado? Não, não é surpresa, gente. É bem previsível.
No próximo capítulo, veremos sobre o que pode danificar essa flora intestinal. Nos vemos lá. Tchau!